Olá, seja bem-vindo ao canal Prozame, o Centro de Promoção e Pesquisa em Saúde da Mente Limitada. Se você costuma se desestabilizar e até mesmo sofrer por antecipação com situações que estão por vir e que muitas vezes acabam por não se concretizar, é bastante provável que você faça parte de um grupo enorme de pessoas que são atingidas pela chamada ansiedade patológica. Segundo Ana Beatriz Barbosa Silva, autora do livro Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, estudos norte-americanos demonstram que 25%, isto é, cerca de um quarto da população mundial, sofreram com algum tipo de transtorno de ansiedade ao longo de suas vidas. Os autores Nayara Magalhães e José Alberto de Camargo também falam a esse respeito. Eles afirmam que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade patológica é, ao lado da depressão, o tipo de aflição mental mais comum no mundo todo. Justamente por isso, penso que o tema merece uma atenção maior e optei por dividir a reflexão que quero partilhar com você em duas partes. Neste vídeo você ficará sabendo o que é a ansiedade e como ela se manifesta, e no próximo vídeo nós abordaremos o seu tratamento e a sua prevenção. Pois bem, a ansiedade pode ser definida como um estado de humor em que a pessoa sente apreensão e tensão e antecipa um perigo ou uma ameaça que podem ser reais ou imaginários, internos ou externos. Este perigo ou ameaça podem ser algo que se pode apontar com precisão, definir exatamente do que se trata, ou então pura e simplesmente uma sensação de que algo muito ruim está por acontecer. Diante disso, nosso corpo, que é, entre aspas, programado para nos defender, se mobiliza para nos auxiliar no enfrentamento dessa suposta ameaça. Nossos músculos ficam tensos, nossa respiração se torna mais rápida, ficamos ofegantes e nosso coração se acelera. Por incrível que possa parecer, a ansiedade, quando experimentada numa dose moderada e sentida em relação a situações reais, ela pode inclusive nos fazer bem. Estamos falando daquela sensação que podemos designar como uma espécie de um friozinho na barriga. Vou dar a você 3 exemplos de situações em que isto pode vir a ocorrer. O exemplo número 1 é este. Se você é um estudante e tem uma prova para realizar e se sente ansioso com isso, esta sensação de ansiedade pode levar você a se dedicar por mais tempo aos estudos e se preparar para aquela prova com uma antecedência maior. O exemplo 2. Se você tem uma entrevista de emprego agendada e se sente ansioso, isso também pode fazer com que você se prepare melhor para essa entrevista. O exemplo 3, por fim, é este. O fato de nossa sociedade ser marcada por violência e nós não nos sentirmos suficientemente seguros em determinados horários e locais pode fazer com que nós nos preparemos melhor diante daquela sensação de que estamos em um risco iminente. O que há em comum em todas essas situações é que este tipo de ansiedade não nos paralisa, mas ao contrário nos coloca em movimento, nos faz agir em favor de nós mesmos. No entanto, quando e se a ansiedade é sentida em níveis exagerados e sem motivos reais, ela se torna patológica, doentia, acaba atrapalhando a nossa vida e nos causando sofrimento em vez de nos ajudar. Aquele friozinho na barriga, a expectativa que sentíamos nos exemplos anteriores, passam a ser substituídos por insônia, dor de estômago, falta de apetite, dores de cabeça e outros sintomas sem motivo aparente, que acabam fazendo com que a pessoa passe a fugir de situações que lhe causam essa agonia aparentemente descontrolada. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o chamado DSM-4, a ansiedade patológica pode se manifestar de 6 diferentes formas, ou seja, há 6 tipos de transtornos mentais que têm como característica principal a ansiedade. São eles: tipo 1, os ataques de pânico, que podem ou não evoluir para o transtorno do pânico propriamente dito. Tipo 2,
A fobia social ou a timidez patológica, em que as pessoas se sentem ameaçadas quando se expõem em público. Tipo 3. Os medos diversos ou as chamadas fobias simples, em que as ameaças são sentidas diante de animais, lugares e objetos que a pessoa teme pavorosamente, como elevadores, cachorros, insetos, injeção, altura, viagens de avião, entre outros. Tipo 4. O transtorno do estresse pós-traumático, em que a ansiedade é sentida em função de experiências traumáticas vividas pela pessoa. Falamos nesse caso de experiências de sequestros, perdas de pessoas, de entes queridos e outros tipos de acidentes graves. Tipo 5. O transtorno de ansiedade generalizada, em que a pessoa se sente permanentemente ansiosa sem nenhuma causa direta ou específica. E por fim, temos o tipo 6, o transtorno obsessivo compulsivo. Nele, a mente da pessoa é como que invadida sem que ela possa evitar por ideias e pensamentos ruins, daí o termo obsessivo. Numa tentativa de se livrar desses pensamentos, dessas ideias, ela passa a ter atitudes, desenvolve rituais repetitivos e exaustivos, daí o termo compulsivo. Todos esses transtornos que acabei de listar para você têm em comum a presença de sintomas, tanto físicos quanto psíquicos. São exemplos de sintomas físicos: a taquicardia, a sudorese, que é o suor excessivo, a tontura, a cólica, a náusea, a falta de ar, além de sintomas psíquicos que podem ser citados a título de exemplo: inquietação, irritabilidade, sobressalto, insegurança, insônia e dificuldade de concentração. Por tudo isso, pergunte-se a si mesmo com frequência: como anda a minha saúde mental? Quais são os problemas principais que tenho enfrentado e de que forma os tenho enfrentado? Que situações no dia a dia me trazem ansiedade e como enfrento essas situações? No próximo vídeo, não perca, veremos o tratamento e a prevenção da ansiedade patológica. Atenção, não se esqueça: o diagnóstico de um transtorno psicológico só pode ser realizado por um profissional devidamente habilitado. Em caso de necessidade, não se acanhe, procure ajuda. Enfim, seja apaixonado por si mesmo, obcecado pela vida e não abra mão de ser feliz. Obrigado por sua companhia e confiança. Um grande e afetuoso abraço.